Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Erika Cassolo e você está no canal de Costura Criativa. E hoje, gente, eu vou ensinar para vocês esse estojinho lindinho aqui para Páscoa, tá? Com o tema de Páscoa, né? Que vocês podem colocar bombom, podem colocar bis, aquele bis extra também cabe aqui, tablete de chocolate, tá bom? Vou mostrar para vocês 3 maneiras que dá pra gente fazer para deixar um valor um pouco mais em conta, que é Páscoa, né? As pessoas aí têm, às vezes quer dar pro sobrinho, pro neto, tem um monte, então fica sugestões aí para vocês fazerem e venderem bastante, tá bom? Ó, esse daqui é no tema da Páscoa, tá? Então, é uma versão com TNT e sem viés, super rapidinho, para produção mesmo, bem rapidinho de fazer. Esse daqui, ó, é sem nada, é o tema da Sofia, né? Que a meninada ama. Aí vocês podem usar o tema que vocês quiserem. Vai colocar o chocolatinho aqui dentro, sem forro, sem nada, super simplesinho, rapidinho para fazer, tá? E esse daqui um pouquinho mais sofisticado. Todos eles são o mesmo projeto da minha parceira Érica Javaroni. Já vem todo prontinho, é só costurar. Então, aqui eu coloquei viés, então brinquei aqui, né? Com cor de zíper, olha. Nesse tecido, por exemplo, dá pra gente trabalhar com zíper de várias cores, ó. O amarelinho, o azul, o laranja, o lilás, né? O verde, que foi que eu optei aqui. Dou a opção de vocês colocarem aqui um puxadorzinho. Esse daqui é todo forradinho. Então, bora lá para a aula. Espero que vocês gostem, tá bom? São sugestões aí para vocês fazerem e venderem bastante agora na Páscoa. Lembrando vocês que todos esses tecidos que eu estou usando são digitais e são da minha parceira Érica Javaroni, da Lujinha da Frosina. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Tem muitas estampas. No vídeo anterior eu já coloquei aqui aí algumas opções de estampa para vocês. Entrem em contato com ela. Ela imprime por projeto ou por metro. A partir de meio metro ela já consegue enviar para vocês, tá bom? Então, chega de lero-lero e vamos lá para o que interessa. Ah, ó, lembrando, se você tá chegando agora aqui no meu canal, se inscreve aí, clica no joinha. Se você já me acompanha, muito obrigada pela companhia de sempre. É uma satisfação sempre ter você por aqui, tá bom? Então, um beijo e vamos seguir aí com o passo a passo. Então, vamos lá para os materiais, gente. Olha só. Eu trouxe aqui 3 recortes iguais, tá? Que esse é o projeto que tem lá na Lujinha, que é minha parceira, Lujinha da Frosina, que é da Érica Javaroni. Então, o projeto já vem assim, ó. Ele vem cortadinho dessa maneira, tá? Você só vai montar e vocês vão ver que é uma maneira muito, muito fácil de montar ele. E aí, eu trouxe 3 versões que dá pra gente trabalhar. Uma maneira mais sofisticada, né, com viés, todo mais emperecatadinho. Uma maneira bem rápida para a gente fazer, por exemplo, para brinde de aniversário, para lembrancinha, né, de aniversário, para brinde de empresas, né? Uma coisa bem rápida mesmo e que fica muito em conta. E aí nós vamos usar o quê, ó? Nós vamos usar o projeto e o zíper. Só isso. E também vou usar um pedacinho de viés para fazer o acabamentinho aqui dentro. Mas é coisa de 15 centímetros já é o suficiente desse viés, ok? Então, esse é uma maneira que nós vamos fazer. A outra maneira que nós vamos fazer é com forro de tricoline. Aí, eu vou precisar de um pedaço de forro de tricoline do mesmo tamanho do projeto, viés na cor desejada aí de vocês e o zíper, ok? E a sugestão que eu trago para a gente fazer agora na Páscoa, aqui dentro desse estojinho, a gente pode colocar bombom, pode colocar bis, pode comprar aquele bis extra, sabe, que é o grandão, e colocar dentro do estojinho.
Porque assim, o objetivo é o chocolate e o brinde, né? E a surpresa do brinde. Então, é uma coisa útil que a criança vai poder usar depois, né? E vai comer o chocolate do mesmo jeito, ok? Então, para essa outra versão que eu vou sugerir para vocês agora na Páscoa, porque os pais, né, os tios, avós querem alguma coisa mais em conta. Então, o que que a gente pode fazer? Ó, eu vou usar aqui zíper, cursor e no forro eu vou usar o TNT, porque o TNT é um material que protege super bem, tá? É muito usado o TNT como forro e fica bonito e tem um custo muito, muito, muito baixo, ok? Então, dá pra gente fazer as nossas peças dessas três maneiras. E vou começar com o nosso estojinho para Páscoa. Depois eu vou trazer as outras duas versões para vocês verem como é rápido e fácil da gente fazer. Todos eles são feitos da mesma maneira, tá bom? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu separei, ó, um pedacinho de TNT pra gente fazer o acabamento, tá? E cortei o TNT do mesmo tamanho do meu projeto. O projeto, ele tem 24 por 24. Então, esse é o projeto que vem já com as caixinhas de leite. Caixinha de leite de 2,5 centímetros, ok? E aí, aqui é arredondado levemente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou costurar todo em volta o meu TNT no meu estojinho, ok? Então, eu vou fazer isso e já volto. Prontinho, gente, ó, já passei uma costura aqui, coisa simples, passei na volta tudo para prender o meu TNT no meu projeto aqui de estojo. Eu vou pegar o meu zíper aqui e vou colocar ele de frente, ó, os meus dentinhos virado para baixo, eu destaquei aqui o meu zíper, e vou passar uma costurinha aqui, ó, com o pezinho de zíper, aqui em toda a volta, tá bom? Se você não tiver esse pezinho de zíper, ou tiver medo de usar, você pode na sua máquina, se você estiver usando máquina doméstica, você pode jogar a agulha toda para o seu lado esquerdo, tá? Que aí vai dar bom também, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó. Deixo um espacinho aqui fora. Coloco o meu calcador de zíper aqui, bem pertinho do meu... E aí, vocês vão colocando aqui, ó, e vai puxando o zíper assim, ó, acertando ele bem na borda aqui do tecido. Se quiser colocar alfinetinho pra auxiliar, tá? Ó. Deixa a agulha abaixada, sempre vai movimentando, ó. Essa mão você vira o seu tecido e essa daqui você ajeita o seu zíper, tá certo? Feito isso, gente, ó, costurei o meu zíper aqui, tá? Ó, com o pezinho de máquina. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar o meu zíper aqui e vou rebater uma costurinha, tá certo? Ó, vai dobrando o zíper aqui e rebatendo a costurinha. Esses cantinhos aqui, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Para não acontecer isso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar pique no tecido, ó. Deu uns piques aí nesse tecido, só no tecido, tá bom? O zíper, ele vai se adequar, conforme você vai costurando, ele vai se adequando. Já o tecido, você precisa dar um pique aqui nesses redondinhos, tá certo? E aí, eu vou jogar ele aqui pra trás, ó, e passar uma costurinha aqui no zíper. Então, eu vou fazer isso dos dois lados.
coloquem o número da máquina do ponto, 4, 5, pra ficar um pontinho larguinho e ficar um pespontinho bem bonito, tá bom? Prontinho, gente, ó, já rebati a costura aqui, pesponto, né, rebater a costura, passar uma costurinha aqui, ó, tá vendo? Em volta, porque aí eu prendo o zíper lá atrás. Eu não passei ele muito aqui em cima, porque eu queria, como a gente tá trabalhando sem forro, sem viés, sem nada, eu queria que ficasse um pouco mais para baixo mesmo, para prender bem esse zíper aqui, para ele não ficar levantando, tá bom? Então, no caso da gente fazer ele assim, sem viés, eu vou aconselhar vocês a passarem essa costurinha um pouquinho mais para baixo. Eu acredito com o pezinho de máquina bem alinhadinho aqui no nossa cremalheira, alinha o pezinho aqui e passa a costura, vai dar certinho, tá? Como deu aqui no meu, ó, tá vendo? Ele ficou para baixo aqui, segurando para não ficar levantando aqui, tá certo? Agora, nós vamos colocar, eu vou colocar aqui a minha etiquetinha. Se você tiver etiqueta, você coloca a etiqueta ou aqui no meio, ou já costura ela aqui na lateralzinha, tá bom? Agora, eu vou passar o meu cursor, sempre da direita, fechando para a esquerda. Então, ele vai fechar para a esquerda e abrir para a direita, tá certo? Ó. Alinha bem direitinho aqui. Essas duas partes, ó. Deixa aqui essa caixinha de leite bem retinha e coloca o cursor. Eu coloco assim, ó, eu passo um lado. Deixa eu pôr um alfinete aqui pra segurar na posição. Ó. Então, passei aqui um lado, né? Aí, eu venho com essa cavidade aqui do meu zíper, bem na reta aqui, ó, da minha cremalheira, encaixo ela aqui e puxo. E pronto. Super facinho de colocar o zíper, tá? Ó. Já vou virar ela aqui. Aí, a gente tira o zíper e passa ele novamente, deixa ele lá no meio, tá? Mesma coisa, ó, abre um pouquinho ele aqui. Passa aqui, ó. Chegou aqui nessa reta, ó, encaixo e puxo o zíper. Vou puxar o meu zíper, vou deixar ele lá dentro. Pronto. Vou cortar o excesso de zíper, gente, ó, bem rente aqui a minha caixinha de leite, tá? E aí, eu só vou juntar aqui, ó. Minha caixinha de leite já tava cortadinha, já tava prontinha, né? Aí, a gente une aqui as duas, ó, tá assim, né? Cortei meu zíper aqui, cortei o zíper aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Se você for pôr a etiqueta de bandeirinha, aqui seria a hora que eu colocaria, tá? Eu já colocaria ela aqui nesse espacinho aqui. Pode colocar até aqui pertinho do zíper, ó, na lateralzinha, pode colocar no meio, aí fica a critério, tá bom, gente? Ou, se vocês quiserem também colocar aqui em cima, quando estiver prendendo o zíper. Então, agora aqui, eu vou passar uma costurinha, fechando aqui o meu estojinho. Prontinho, ó, fechei o nosso estojinho, agora eu vou fazer só o acabamentinho aqui na lateral. Vou usar o TNT mesmo pra fazer o acabamento, tá? Se você quiser usar viés, pode usar. Ó, vou cortar aqui o TNT, 3 centímetros.
fazer um viezinho aqui com o próprio TNT, tá? Olha só, é só isso que nós vamos usar. Aí, eu vou dobrar ele aqui ao meio. E vou colocar ele aqui, ó. Ó, costurei aqui, gente. Agora, eu venho com esse TNT aqui, dobro ele aqui, ó, dobro novamente e passo uma costurinha aqui, tá? E ficou pronto o nosso estojinho, gente. Olha só, como que não perde nada pra um tecido de tricoline, tá? Principalmente se você quer fazer aí no seu ateliê lembrancinhas em conta pra vocês montarem kits, né? Para as mamães, titias, avós, as vovós, né? Porque às vezes na família tem muita criança. E aí, o ovo de Páscoa é uma fortuna, né? Então, eu, particularmente, acredito que compense muito mais você comprar um estojinho, por exemplo, como esse daqui. E aí, a criança já vai ter o chocolate e a surpresa. Olha só que lindo, tá vendo? Então, é uma ideia para vocês terem aí no ateliê. Aí, não necessariamente com o tecido de coelhinho, tá? Vocês podem fazer que nem eu vou fazer agora, com o tecido da Sofia, por exemplo, que é a queridinha das criançadas aí, né? Toda meninada gosta das princesas, da Sofia. Enfim, gente, olha, é uma ideia top essa daqui, tá? Ó, então, nosso primeiro estojinho está pronto, feito com TNT, uma versão mais sofisticada da nossa princesa Sofia. Então, aqui eu vou usar o nosso projeto, um tecido de tricoline do mesmo tamanho aqui, tá? O zíper, cursor, e eu vou colocar o viés para fazer um acabamentinho aqui, para deixar esse estojinho um pouquinho mais chique, ok? Então, aqui, gente, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Eu vou costurar o meu tecido principal no meu... deixa eu posicionar aqui certinho, ó. Do meu forro, tá? Só vou passar uma costura em toda a volta, igual eu fiz naquele lá. Já volto. Prontinho, gente. Então, eu fiz aqui exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse daqui com o TNT, tá? Então, até aqui, estamos todos iguais. No meu forro, ó, o forro vocês vão colocar assim, tá? Costas do tecido principal com costas do forro. O forro vai ficar do lado certo dele já, tá bom? Esse pedacinho aqui que eu tirei da minha caixa de leite, do meu forro, eu fiz dois puxadorzinhos que eu quero colocar aqui, sabe? Aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então, são algumas diferenças agora que nós vamos fazer desse daqui para esse daqui. Vocês vão ver que os dois ficam lindos. É só uma questão de vocês incrementarem aí o serviço de vocês, o trabalho de vocês, tá? Vou usar o zíper número 5. E vou colocar aqui, ó, nas costas do meu trabalho, com os dentinhos virado pro lado certo, virado para cima. Então, costa do meu zíper com costa do meu trabalho, tá? Vou posicionar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? Prontinho, prendi o nosso zíper aqui exatamente da mesma maneira como nós prendemos lá. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o meu viés e vou colocar o meu viés aqui, ó, dobradinho mesmo, tá? Então, nós vamos passar uma costura agora em cima aqui, ó, bem margeando essa dobrinha aqui. Não vai desvirar o viés, não, vai passar com ele assim mesmo, tá? Vamos passar uma costurinha aqui, ok? Então, vou acompanhar o meu zíper aqui e pregar o meu viés, tá certo? Ó, viés virado pra cima,
Vou fazer isso e já volto. Essa é a diferença daquele lá. Prontinho, já coloquei o meu viés aqui, olha só, tá vendo? O viés, eu prendi ele, ó, bem na dobrinha, tá? Nessa dobrinha do viés aqui, tá certo? Refilei a minha peça, tomando cuidado, gente, para não cortar o zíper. Então, na hora de refilar, empurra o zíper e corta só o tecido. Se vocês cortarem o zíper, depois corre o risco desse zíper desfiar, tá bom? O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar esse meu viés e vou jogar ele todo lá pra frente, ó. Vai esticando ele assim, bem bonitinho, e jogando ele lá pra frente. Desse lado e desse lado aqui. Acerta as quininhas pra ficar bem bonitinho. E aí, eu vou dobrar em cima da costura que eu fiz e rebater uma costurinha aqui, tá? Ó, quando eu dobro o meu viés, ele vai cair certinho aqui a minha costura. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu procurar um ângulo aqui melhor, ó. Aqui é a minha costurinha que eu bati o viés, tá? Eu vou dobrar, ó, ela cai exatamente em cima, cobrindo, né, essa costurinha que eu fiz. Então, agora eu vou passar uma costurinha rebatendo, seguro o meu zíper aqui assim, ó, dessa forma lá pra trás, e passo uma costurinha bem na bordinha aqui pra ficar bem bonito. Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de colocar um pontinho maior, tá? Porque eu acho que fica mais bonitinho. Aí é gosto, né? Ó, tá vendo? Ele vai caindo certinho, gente. Então, não tem mistério também pregar viés, tá? Ó, só você seguir as marcações do viés que ele cai certinho no lugar. Então, eu vou rebater agora aqui uma costurinha nesse viés bem na pontinha dos dois lados. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, como que fica, tá vendo? Bem na pontinha, ó. Agora, eu vou dar uma dica aí para as iniciantes, que tem um pouco de medo do viés, ó. Vocês podem vir dobrando o viés e colocando clips, tá? Gente, eu não gosto de trabalhar com clips, eu acho que dá mais trabalho do que eu ir direto pra máquina. Mas, como a gente tá falando de iniciante, que tem um pouco de insegurança na hora de colocar esse viés, então, se você quiser colocar o clips, você coloca, se sente mais segura, tá? Ou então, você pode colocar alfinetinhos. A única coisa que vocês têm que prestar muita atenção, tanto na hora de colocar o clips como o alfinete, é sempre deixar esse zíper lá pra baixo, porque a tendência dele é de vir junto, tá? E se ele vier junto, você vai costurar o zíper errado, vai ter que descosturar. Então, sempre se atentar a colocar ele lá pra baixo, tá certo? Então, se quiser colocar o clips aqui na volta, toda, pode colocar. Quiser colocar o alfinetinho, tá bom? E aí, vai rebater a costurinha aqui, então, em toda a volta do, do estojinho. Prontinho, viés colocado, olha só, tá? Vai ficar assim, ó, olha que lindo que fica, tá vendo? Ó, e aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou, antes de eu passar o cursor aqui, eu vou colocar minha etiquetinha. Colocar minha etiquetinha do mesmo modo que eu coloquei a outra. Pronto, gente, fiz tudo exatamente igual nós fizemos naquela, tá? Coloquei minha etiquetinha aqui, ó, passei o cursor uma vez, tirei, virei a peça, né? Passei novamente, e agora eu vou refilar aqui, deixar tudo bem retinho, ó.
Coloca sempre desse lado aqui pra vocês não cortarem nada em excesso, ó. Cortou desse lado, refila aqui, refila aqui. Agora, eu vou pegar aquelas duas tirantinho que eu fiz, né? Ó, vou dobrar aqui e vou colocar bem aqui, ó, no meio desses meus dois viés aqui, ó. Tá vendo? E vou colocar o clips. Aí, eu vou acertar aqui e vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no outro. Vou passar uma costura, depois eu vou pegar um pedacinho de viés e passar aqui. Prontinho, já fechei aqui, já coloquei o nosso viés. Agora, nós vamos desvirar a nossa bolsinha, nosso estojinho, né? E ficou assim. Gente, olha que coisa mais fofa que fica. E cabe muita coisa aqui. Dá pra colocar sonho de valsa, cabe uma caixa de bombom aqui tranquilamente, tá? Que geralmente vem 16 bombons, né, na caixa. Então, cabe aqui, ó. Fica o zíper dentro aqui do viés. Olha que lindo que fica esse detalhe, né? Se você quiser colocar 2 cursores, você pode colocar também 2 cursores. Ó. Lindo, né? Se você quiser fazer ele com viés, sem forro, também dá, tá? Fica uma sugestão aí. A maneira de fazer, gente, é sempre a mesma, tá? Porque vocês vão costurar o forro no tecido principal, se for fazer com forro. Se for fazer sem forro, vai diretão aqui, ó, no tecido. Esse tecido principal aqui, ele é estruturado, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, no tricoline, e não vá usar esse tipo de tecido aqui que já é estruturado, eu aconselho você a colocar um TNT como forro, daquele mais grossinho. A gramatura, acho que 80, 100, né? Uma gramatura mais grossinha, para ele dar uma estruturada, se for tecido tricoline, tá? Gente, algumas diferencinhas que eu preciso falar para vocês se atentarem, tá? Se você for fazer com viés, você vai fazer daquela maneira como eu mostrei para você. A posição do zíper é diferente dessa para essa, ou dessa para essa. Se vocês prestarem bem atenção no vídeo, vocês vão ver que essa daqui eu coloquei costas do meu estojo e costas do meu zíper, ok? Coloquei o viés em cima e depois eu rebati o viés, certo? No caso de a gente fazer sem viés, nós vamos colocar o zíper como se a gente tivesse colocando normalmente. Se fosse colocar numa outra necessaire qualquer. Tecido principal virado para cima e zíper com os dentinhos virado para baixo, tá? Igual eu fiz aqui, ó. E aí, a gente vai rebater o zíper. Aqui nós rebatemos o viés, aqui nós vamos rebater o zíper, tá bom? Não sei se eu falei, se eu me atentei a falar isso para vocês quando nós fizemos essas daqui, mas eu voltei para ressaltar essa diferencinha, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto. Então, tá aqui, gente, olha só o estojinho, sem viés, sem forro, né? Só tem um acabamentinho aqui com viés aqui dentro, né? Que aqui não tem jeito, a gente tem que colocar mesmo o acabamentinho. Usei um viezinho aqui da mesma cor. E ficou assim, olha, tá vendo? Não perde nada, esse daqui é ótimo pra gente fazer em produção, pra brinde, principalmente brinde de empresa, né? E aqui, gente, eu tô brincando. Quais são as diferenças aqui? Vocês viram que o modo de fazer são todos praticamente o mesmo. Aqui, eu coloquei um viés,
coloquei o zíper verde, né, Tiffany, olha, coloquei uma etiquetinha aqui, então, essa ficou uma maneira, olha lá, forradinha, né? Esse aqui é um estojinho mais sofisticadinho. Esse daqui é um estojo tão bonito quanto, porém, na produção, ele é mais rápido de fazer. Nós estamos usando aqui um forrinho de TNT, que é para deixar o produto mais em conta, para vocês poderem vender mais fácil. Então, também lembrancinha de aniversário, sabe? Olha, sai super bem. Agora, até na Páscoa. Por isso que eu fiz esse daqui para tema de Páscoa. Olha, que fofo que ele ficou. Coloquei o zíper aqui da mesma cor, tudo combinando, ok? Aqui, mesma maneira de fazer, mudando a posição do zíper, né? Nós vamos colocar o zíper nesse, igual nós colocamos nesse. Só que esse daqui, ó, coloquei minha etiquetinha aqui embaixo, tá vendo? Do jeito que eu falei pra vocês colocarem. E sem forro, sem nada, somente o tecido estruturado da Érica. Ele fica super durinho, tá? Só vai o viezinho lá pra fazer o acabamento. Rebati o zíper e olha só que top que ficou, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra mim nos comentários se vocês gostaram dessa aula. Trouxe uma variação bem legal para vocês fazerem. Inclusive, gente, dá para vocês fazerem até vender como porta-óculos, né? Aquele protetor de óculos, colocar o óculos aqui dentro, dá super certinho, o tamanho super bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o seu like aí pra mim, compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito para me ajudar. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.